O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela saia e viva. Jesus então a acompanhou. Numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher de 12 anos que estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs da fé, os padres evangelistas registraram uma série de milagres realizados por Jesus. Aqui eu tive o trabalho de escrever todos eles. Evidentemente não irei falar, porque senão não vamos sair daqui nem tão cedo. Mas tive todos os milagres em todos os evangelhos. Acreditamos, todavia, que todos esses registros feitos
adoção do todo, ou seja, através da seleção feita por São Mateus e São Marcos, por São Lucas e São João, podemos avaliar a grandeza dos feitos milagrosos do Senhor. E por essa razão, disse muito bem Santo Agostinho: os milagres realizados por nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiras obras divinas, ou são verdadeiramente obras divinas. Na verdade, eles dispõem a inteligência humana para conhecer Deus a partir do que é visível, uma vez que nossos olhos são incapazes de o ver, em consequência mesmo da sua natureza. Uma citação importante essa de Santo Agostinho. E chamamos a atenção dos senhores e senhoras para ela. Por elas, aquele santo mestre da fé católica nos explica com incomum lucidez qual foi a principal finalidade dos atos extraordinários de Jesus, que chamamos de milagres. E qual foi essa principal finalidade? Utilizando as palavras do pensamento de Santo Agostinho: proporcionar à inteligência humana conhecer Deus, o Pai. A principal finalidade dos milagres de Jesus foi proporcionar às pessoas conhecer a Deus, o Pai, que, segundo São Paulo, nenhum dos homens ou mulheres viu nem pode ver. E Jesus assim fez, conforme assegurou Santo Agostinho, a partir do que é visível. A partir do que é visível. Pois dos 5 sentidos, a visão é o mais excelente. Não que o olfato e o paladar, a audição e o tato sejam menos relevantes, mas a visão possui maior grandeza sobre os demais, por ser aquele sentido que está mais próximo da alma e que nos faz passar do que é visível e, portanto, limitado ao invisível, que é ilimitado. Com os milagres que realizou, Jesus pretendeu abrir os olhos da mente para o que a própria mente, por si mesma, não podia e nem pode alcançar, isto é, aquele que é maior. Os milagres realizados por nosso Senhor Jesus Cristo são obras divinas e convidam o espírito humano a elevar-se das coisas visíveis ao conhecimento de Deus. Daí, em todos os milagres por ele realizados, o que mais importa não é propriamente o aspecto físico, como por exemplo a cura daquele leproso, do paralítico, do surdo, do cego e de tantos outros. Daquela mulher do Evangelho de hoje que sofria por 12 anos aquela hemorragia. Não, o que mais importa nos milagres de Jesus não é propriamente o aspecto físico, mas o seu valor como sinal que aponta para Deus Pai, que restaura o homem e a mulher por ele criados. As pessoas geralmente ficam presas a algo físico e procuram geralmente só isso. Mas o que o Evangelho aponta é outra coisa. Por exemplo, Jesus curou alguns cegos, curou, sim, mas curou todos os cegos? Não. Curou aquela mulher que sofria da hemorragia? Curou. Mas curou todas as mulheres que sofriam da mesma hemorragia? Não.
Então, os milagres por ele feitos foram muito mais sinais para apontar aquele que era o maior, o Criador de todas as coisas. Focamos sobre esse aspecto pelo fato de que, como disse, nos dias atuais, o que acontece é exatamente o contrário. Desse modo, é necessário que se diga que o milagre não é somente um prodígio que suscita assombro, deslumbramento, surpresa, mas sobretudo e acima de tudo é um sinal de Deus, que Deus dirige aos homens e mulheres. Um sinal. É necessário que se diga que o milagre é portador de uma intenção divina que há de ser lida e compreendida. E por isso, nem tudo o que parece ser um milagre o seja de fato. Por essa razão, isso é importante todos saberem. A Igreja Católica não afirma a ocorrência de um milagre apenas porque queira ou possa. A Igreja Católica só e somente só afirma a autenticidade do milagre quando o ocorrido seja totalmente, repito a palavra, totalmente inexplicável pela ciência. E mesmo assim, o dito milagre tenha se dado dentro de um contexto religioso legítimo. Mesmo que a ciência diga realmente isso aqui não tem explicação, aquilo ali tem que ter acontecido dentro de um ambiente religioso legítimo. Só assim é que a igreja proclama um milagre. Fora disso, nada. Fora desses critérios, que são critérios rígidos, tudo mais não passa de charlatanice, promovida por charlatões que se alimentam da tolice de indivíduos que não saem e outros que não querem sair do submundo da ignorância. Essa gente não entende ou não quer entender que os verdadeiros, os autênticos milagres têm a capacidade de elevar o homem, a mulher, à inteligência das realidades deste mundo. E por isso não param de falar de cura, de libertação e outras coisas mais. Então, como não entendem o sentido profundo do que seja um milagre, como não entendem ou não sabem ou não querem saber os critérios rígidos utilizados pela igreja, então querem correr lá no caminho, como diz aquele filme, A Procura de um Milagre. Alguns já se decepcionaram quando eu disse que a fé não precisa de milagres. Nenhum. São João Crisóstomo já disse aqui e repetiu várias vezes. São João Crisóstomo, no século IV, já dizia o seguinte: milagres são para os que não creem. Então tem muita gente que não crê. O Evangelho de hoje nos expõe dois milagres de Jesus, mas iremos comentar apenas um brevemente. Um dos muitos milagres de Jesus, o da filhinha de Jairo, o importante dirigente da sinagoga. Essa garotinha estava muito doente, diz o texto do Evangelho. Encontrando-se com Jesus, Jairo caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela, para que saia e viva.
amigos que nos hospitais públicos não encontram um médico ou uma médica que os atenda numa emergência. E quando tem um médico ou uma médica, falta um medicamento adequado. Enquanto milhões são gastos para o carnaval, por exemplo, e 4,96 bilhões serão gastos nas eleições municipais desse ano. Uma verdadeira imoralidade pública. 4,96 bilhões. Mais na frente comentaremos sobre isso. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser, não gosta. O pedido de Jairo foi prontamente atendido por Jesus. Mas eis que chega a triste notícia. A garotinha havia morrido. Para alguns, Jesus não tinha mais o que fazer. E por isso disseram a Jairo: por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, atento, ouviu a notícia e imediatamente disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas tenha fé. Notem que Jesus não lhe prometeu coisa alguma. Não prometeu nada. Não disse que ia fazer com que Talita voltasse, ou melhor, que a menina voltasse a viver. Não disse isso. Pediu apenas que Jairo mantivesse a fé. E seguiu sozinho para a casa daquele homem, marcado por uma dor que apenas ele podia mensurar. Jesus seguiu sozinho. Não quis espectadores nem espectadoras. Não quis proporcionar um espetáculo. Até mesmo os que estavam na casa, ele mandou que saíssem, menos o pai e a mãe e os 3 discípulos que o acompanharam: Pedro, Tiago e João. Chegando na casa de Jairo, Jesus vai até onde estava a menina. E o que ele fez? Toca no corpo. Toca no corpo. Do ponto de vista da lei de Moisés, Jesus comete um ato impensável, porque não se podia tocar em pessoas mortas. Como diz o livro dos Números, capítulo 19, versículo 11, no livro do Levítico, capítulo 21, versículo 11. Jairo, sendo um líder religioso judeu, sabia disso. E Jesus, se fosse uma pessoa comum, deveria ser considerado impuro. Mas ele é aquele que traz a vida por sua palavra. E por isso, dirigindo-se àquele corpo imóvel sobre a cama, diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. Podemos presumir que Talita fosse o nome daquela garotinha, mas não era. Talita não era o nome dela. Talita é uma expressão aramaica somada a uma expressão hebraica que significa cordeirinha. Talita era a cordeirinha. Portanto, Jesus agiu conforme havia predito o profeta Isaías. Como pastor, ele cuida do rebanho e com seu braço reúne, leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Depois daquele acontecimento, não sabemos muito mais sobre a cordeirinha, filha de Jairo. Provavelmente cresceu e tornou-se uma adulta impactada pelo milagre que marcou toda a sua vida. Aquele encontro com Jesus deve ter transformado, não se sabe,
sabemos que certamente ela tornou a morrer fisicamente, assim como seus pais e toda aquela geração. Mas o que Jesus veio fazer foi para sempre e dura para toda a eternidade. Ele nos quer ver de pé, caminhando com passos firmes e seguros. Como diz com aquela menina? O que nos pede? Ele pediu a Jairo, o pai da cordeirinha: tenha fé, não desanime por qualquer motivo, nem se engane com falsas promessas, tirando de nossos olhos, como dizia São Gregório Nissa, o entorpecimento das coisas enganadoras e mentirosas que nos prendem ao erro e tecem imagens ilusórias. É isso que ele nos pede. Tenha fé, caminhe, vá em frente, que assim seja.